Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, nos fortalecendo e nos abençoando em todos os nossos caminhos. Que nós possamos fazer a vontade de Deus, a crer de fato nas promessas que Cristo nos fez, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, eu gostaria de ler no texto de João, capítulo 17, o verso de número 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E o mundo os odiou. Essa é a realidade que nós vivemos. O mundo que odeia a palavra de Deus. O mundo que odeia os cristãos, porque amam a palavra de Deus. Mas, antes de odiar-nos, eles odeiam o próprio Deus. É um mundo que não quer saber da palavra de Deus, não quer saber das promessas de Deus, não quer saber de obedecer os mandamentos de Deus. Essa é a realidade do mundo. O apóstolo Paulo, citando o Salmo de número 53, ele fala em Romanos capítulo 3 a respeito de como é o mundo. E nós observamos o seguinte: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esta é a realidade do mundo. Desprezam a Deus, não amam a Deus e odeiam todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Por isso que nós observamos que, para nós, como cristãos, viver neste mundo é uma luta, é difícil. Nós observamos que o mundo nos odeia. Jesus Cristo falou que não queria que nós saíssemos do mundo, mas que Deus guardasse-nos do mal. Nós estamos neste mundo que nos odeia e devemos levar uma mensagem de amor, a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação para este mundo que nos odeia. O mundo não está de braços abertos para receber a mensagem. Pelo contrário, eles estão odiando cada mensagem, cada palavra que nós dizemos. Na verdade, o mundo odeia, mas Deus é quem demonstra amor. E é Deus quem resgata, é Deus quem salva pela sua graça. Não é o homem que vai a Deus pela sua própria bondade ou vontade, mas é Deus que o resgata pelo seu amor. Como nós vimos em Romanos, o homem por si só nunca buscaria Deus, se não fosse Deus que fosse ao seu encontro, se não fosse Deus que deixasse o céu, a glória, para vir aqui na terra para poder salvá-lo. Mas uma das coisas que nós observamos, irmãos, é que por mais que sejam difíceis as nossas lutas, por mais que sejam difíceis os enfrentamentos que nós temos em relação a este mundo, uma coisa é certa, que as promessas que nós temos são maiores do que as nossas dificuldades. E nós vemos no próprio capítulo 17 de João, esses benefícios que nos são dados, essas promessas que nós temos que nos apegar a elas para nos fortalecer diante de um mundo que nos odeia. O mundo nos odeia, mas temos um Deus que está conosco e está conosco para fortalecer-nos e abençoar-nos, como Ele mesmo diz. Eu gostaria de citar aqui alguns versículos do capítulo 17 e ver como que Deus, Ele nos abençoa, mesmo estando nós em uma situação de guerra,
contra este mundo. No verso de número 2, nós vemos o seguinte: Jesus falando que foi conferida a ele toda a autoridade sobre toda a carne. O que nós observamos é que quem tem autoridade não é o mundo. Quem tem poder não é o mundo, é Cristo. Cristo tem o poder. É Ele quem pode nos proteger, de fato, contra todas as hostes do inimigo. É Jesus Cristo quem tem autoridade sobre todos os seres. Tudo e todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E tudo subsiste por causa do seu querer. Meus irmãos, todas as coisas que acontecem porque Deus assim permite. E se Deus permite, nós vemos aí em Romanos capítulo 8, verso 28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é o Deus que tem toda a autoridade. Nós vemos lá no verso número 9, que diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Jesus dizendo, eu rogo por eles. Jesus dizendo, eu intercedo por eles. Nós vemos aqui que nós temos a intercessão eterna de Jesus Cristo por aqueles que são seus discípulos, por aqueles que amam a sua palavra, por aqueles que se colocaram diante da sua face para servi-lo como o Senhor de suas vidas. Nós temos um Senhor, Jesus Cristo, intercedendo por nós. Nós vemos no verso 9 ainda, dizendo o seguinte: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós temos a garantia de que nós pertencemos a Cristo. Nós somos dele. Nós pertencemos a Cristo e isso deve nos dar uma grande satisfação na nossa vida. Nós somos o Senhor Jesus Cristo e nada pode tirar ou desfazer esta realidade. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, o verso 28, diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A partir do momento que nós somos do Senhor Jesus Cristo, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No verso de número 14, nós temos mais uma garantia de que diante das dificuldades, diante do mundo que nos odeia, nós temos uma garantia, que é: eu lhes tenho dado a tua palavra. A palavra do Senhor, a palavra criadora do Senhor. No jardim do Éden, ou no princípio, no início, Deus disse: haja e houve. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor se cumprirá verdadeiramente. Todas as promessas, tudo o que Ele nos disse, realmente será realizado. Nós temos uma outra certeza em relação à palavra do Senhor, é que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa é a certeza de que, por mais que o mundo passe, as palavras do Senhor permanecerão para sempre. O Senhor disse, então se cumprirá. Essa é a certeza que nós devemos nos agarrar. É que nós temos a palavra do Senhor. Hoje, a palavra, a Bíblia Sagrada, ela que nos conduz, ela que nos orienta, e é nela que nós devemos nos apegar. É por ela que nós devemos dirigir a nossa vida, e é nela que nós teremos a certeza da nossa salvação e de que estamos fazendo a vontade do nosso Deus. E a garantia que nós encontramos no verso de número 16, diz assim: eles não são do mundo. Meus irmãos, nós não somos desse mundo. Jesus nos garantiu que nós não somos daqui. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós aguardamos neste mundo a pátria celestial.
Nós aguardamos neste mundo o dia que o Senhor Jesus haverá de voltar para nos levar à glória eterna. Nós não pertencemos a este mundo. Aqui nós somos apenas peregrinos. E que nós tenhamos esta convicção para que tudo o que fizermos seja para glorificar ao Senhor. Há outras garantias que nós falaremos amanhã. E por hoje nós ficaremos com estas. E que Deus esteja assim nos abençoando e fortalecendo a nossa vida. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que o Senhor venha nos abençoar para que nós vivamos neste mundo que nos odeia, confiados na Tua proteção, confiados na Tua guarda, nas Tuas palavras, que nós coloquemos a nossa vida nas Tuas mãos, confiados de que o Senhor é poderoso para nos guardar, nos proteger e fazer com que nós cumpramos a nossa missão de uma maneira que venha glorificar o Teu santo e bendito nome. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.